Um excepcional dia para todos. Estava com saudade de falar esta palavra, essa frase, pela manhã e acordar com o sol, antes do sol, né? Para ver ele acordar. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. Ele tá até chama A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Essa Lei do Triunfo caiu meio que, sabe aquelas coisas que caem no balelômetro? Já ouviu falar esses termos assim? É de tanto falar, já virou balela, já caiu no balelômetro, sabe? Das pessoas. Mas tem muito ouro aqui nesse livro. Eles colocaram na linha da autoajuda e assim, uma das, uma das travas, das crenças limitantes que eu tive que tirar para começar nesse movimento de autoconhecimento foi a trava dos livros de autoajuda. Porque principalmente no mundo acadêmico, assim, o livro de autoajuda é tido como livro de baixo escalão, assim, sabe? Ah, esses livros aí de autoajuda, sabe? Aí a gente vai ler literatura, vai ler livro científico e deixa os livros de autoajuda. Mas a principal ciência que tem é sobre você mesmo, né? E esses livros de autoajuda, eles nos ajudam a nos autoconhecerem. Então não são livros de baixo calão. É que tem um monte de porcaria no meio do trigo ali, né? Um monte de joio no meio do trigo, você tem que ir selecionando. Mas todos eles têm alguma mensagem interessante que pode ser, né, guardada. Então não existe livro de baixo escalão. Existe momentos da sua vida que você não precisa daquilo ou você não conseguiu ver a essência da coisa, né? Então, essa crença limitante não tenham. Se cair um livro na sua mão é por algum motivo. Leia. Leia e também tem outra crença limitante sobre livros. Para você ler um livro, você não precisa pegar o livro e ler de cabo a rabo. Olha o tamanho desse livro. Você acha que eu vou ficar lendo um livro e esperando para ler outro, porque eu não terminei todas as páginas de um livro? Se eu li 2 ou 3 páginas e eu não tive mais interesse, é por algum motivo também. Tudo bem você deixar. E você pode falar, eu li o livro, que você leu o livro, mesmo que foram 2 páginas. Não tenho a crença limitante que você tem que pegar o livro e ler do começo ao fim. Sabe como que eu leio o livro? Eu pego e vejo o índice. O que mais me interessar, eu leio primeiro. A não ser que for uma história que precisa ler de começo ao fim, né? História literária. Mas esses livros, eles são como cardápios. Como um cardápio. Ah, eu quero ler isso daqui, eu vou lá na página e leio. Vou ficar esperando para ler o que eu quero ler, né? Alguma coisa que você não entendeu ali deve estar na introdução. Então, leia uma introdução que ele dá uma visão geral das coisas e vá para lá. É assim que a gente vai perdendo algumas travas que nos fazem ler poucos livros, porque se você tem essa crença de que o livro tem que ser lido de ponta a ponta, você vai ler poucos livros. Tenha certeza disso, porque se você perdeu o interesse em uma parte do livro, você se prendeu e falou assim: ai, eu não consigo terminar esse livro, eu não vou ler outro livro enquanto eu não terminar esse livro. Olha que crença limitante que trava a gente. Aí você perdeu o interesse do livro, você não vai voltar a ler esse livro, porque você já perdeu o interesse. Você não vai pegar outro livro enquanto você voltar a ter interesse naquilo, você não vai ter interesse. Então, larga esse livro, pega outro. Não é porque você perdeu o interesse de um livro, você vai perder o interesse de todos os livros. Existem outros livros que possam ser lidos nessa época da sua vida e você vai voltar a ler livros. Isso é importante. Então, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, é um livro, não sei se vocês conhecem, mas o Napoleão Hill, ele fez uma série de entrevistas com pessoas multimilionárias durante uma parte grande da vida dele. Eu acho que foram 15, 20 anos de entrevistas. E daí ele selecionou em algumas leis o que tinha em comum entre essas pessoas. E ele chamou de a Lei do Triunfo.
E o mais interessante dessa palavra triunfo, triunfo significa a grande vitória. E ela não é só para quem quer enriquecer em vias financeiras, mas é aquela pessoa que quer ter uma grande vitória em alguma área da vida também, porque essas leis aqui servem para a gente triunfar, não importa em que área da vida. E é muito interessante. E a primeira coisa que eu quero trazer desse livro para vocês, eu achei bastante interessante, que ele tá, uma das lições que ele coloca é confiança em si mesmo. E para falar de confiança, ele começa a falar sobre medos. Olha só que coisa. Confiar, né, significa você ir apesar do medo, né? É como ter coragem, mas confiar é você, apesar do medo, porque a gente não tem a essência, a gente não some com medo de uma hora para outra, né? O medo tá ali, mas você confia em si mesmo. Apesar desses medos, você confia que vai dar certo. Você confia, certo? E é interessante ele trazer o medo antes. E ele divide o medo em medos básicos de todas as pessoas. Ele coloca que são 6 medos básicos. Eu vou colocar um medo a mais, porque eu sou metida. E eu acho que a gente tem bastante esse medo a mais. Então, eu vou colocar 7 medos, porque também eu gosto do número 7, tá? Então, o primeiro medo é o medo da pobreza. Todo mundo deve ter o medo da pobreza. É muito interessante. E isso, cara, categorizar parece que fica mais fácil de entender e mais fácil da gente se entender sobre isso também, ó. E a gente nem precisa ler o que ele falou aqui sobre eles. Parei aqui e falei, nossa, isso daqui é ouro. Medo da pobreza. Medo da velhice. Medo da crítica. Medo de perder o amor de alguém. Medo da doença. Medo da morte. Esses são os 6 medos que ele conta. E eu vou colocar um outro. Medo de sentir dor. De uma forma geral. Esses 7 medos, eles nos distanciam do triunfo. Porque eles nos distanciam da confiança. Então, vou repetir. Medo da pobreza. Daí a gente pode linkar com escassez, né? Se você tem medo da pobreza, você vai ser mais avarento, você vai achar que aquele recurso é finito, você vai, né, querer se prender a essa pequenez da vida e não lembrar que a abundância existe. Então é o medo da pobreza. Medo da velhice, medo de ganhar experiência, né? Medo de ir para o próximo passo. Esse medo de envelhecer. O medo da crítica. Perante a crítica, você pode travar e não fazer as coisas para não ser criticado por alguém depois, por isso. Daí é o não fazer por não fazer, né? As coisas. Eu contei para vocês, eu tinha muito esse medo, por isso que eu nunca comecei esse movimento antes. E agora eu já não tenho mais esse medo, por isso que eu tô aqui às 5 da manhã com essa cara amassada, com esse cabelo amassado, fazendo live e colocando no YouTube para o mundo ver, né? É um medo que eu tive que diminuir dentro de mim mesmo. Medo de perder o amor de alguém. E aqui eu achei muito interessante a forma como ele trouxe medo de perder o amor de alguém e não perder alguém. Vocês perceberam? Por que isso? E aí eu faço uma autoanálise aqui, eu nem li o que ele falou. Eu ainda vou ler para ter mais profundidade no assunto. Mas o medo de perder o amor de alguém é o que isso me remeteu a quando eu sinto dor pela morte de alguém, é pela saudade que eu sei que eu vou ter nos momentos que eu não vou ter essa pessoa aqui comigo, né? Porque a morte todo mundo vai morrer, certo? Então, esse medo de perder o amor de alguém é isso, né? É sobre esse luto também.
eu não vou ter mais o amor dessa pessoa. É por isso que eu sinto essa necessidade de ter essa pessoa sempre comigo, porque ela vai ter o meu amor. Eu gostei da forma como ele trouxe, né? Medo de perder o amor de alguém. Medo da doença. Puxa, essa doença que me trouxe agora me deu esse medo porque como que você não faz as coisas que você tem que fazer por conta de uma doença? Doença paralisa também. Todos esses medos aqui paralisam. Mas não é só o medo da doença, né? Então, para não ficar doente, também as pessoas podem se paralisar por medo dessa doença. E a doença realmente paralisa, né? E o medo da morte, que é o fim de tudo. E eu coloco aqui o medo da dor, porque esse medo da dor, eu, eu era uma pessoa que tomava muito, mas muito remédio contra a dor. Eu fui ensinada a não sentir dor, porque dor não é saudável. Isso era o ensinamento da minha vida. E daí, casei com um marido que veio da homeopatia. Minha sogra sempre tratou eles com homeopatia. E a homeopatia, a dor é um sintoma. Você tem que achar a causa raiz dessa dor. Você não vai maquiar a dor, porque a dor vai te mostrar o que é a causa raiz. E eu sofria, gente, no começo do casamento, porque eu tinha muitas crises de enxaqueca. Assim como essa que eu tive agora, eu tinha muitas crises de enxaqueca, mas as minhas crises de enxaqueca vêm por algumas condições do meu sistema digestivo, e eu não sabia disso. Eu simplesmente ia lá, tomava o remédio e pronto, acabava a dor da cabeça. Mas eu nem sabia o que estava acontecendo lá dentro, né? E aí, depois de de alguns anos de relacionamento com ele, antes de casar, eu descobri que eu era celíaca. E por isso que desencadeava as questões digestivas. Quando eu parei com o trigo, né, com o glúten, as dores de enxaqueca pararam também. Então, o meu medo da dor era maior do que achar a causa raiz, né? E foi muito importante eu começar a sentir dor, começar a aceitar sentir dor, para depois, nos partos, eu conseguir ir para o processo de dor do parto com uma confiança maior sobre mim mesma. Porque são dores que são proporcionadas pela inexperiência do próprio corpo com aquilo, né? Então, eu já falei isso para vocês, né? Que a doula, que é a pessoa que cuida da mãe durante o parto, quando eu tinha a contração, ela vinha e apertava o meu quadril para mostrar para o meu cérebro que eu não ia partir no meio, né? Então, aceitar esta dor é uma aceitação da metamorfose que você vai viver depois como mãe, né? Eu acho que não quer dizer que tenha que ter parto, não tem nada a ver com isso, tá? Não quero criar essa estigma. Eu só queria ter o parto que precisava ser. Se fosse para ser cesárea, eu saberia que eu precisei dela. Eu não queria uma cesárea que não fosse necessidade vital, assim, sabe? Eu sei que a cesárea é importantíssima para nossa sociedade, mas eu queria experimentar o processo natural do meu corpo e me engrandeceu bastante isso. E foi uma aceitação da dor. E eu tive que tirar esse medo da dor. E é por isso que eu coloquei aqui como um dos grandes medos da sociedade também, porque a gente toma o zanador da vida, né? Os analgésicos da vida para tudo, para não sentir dor. E o meu filho mais velho me ensinou, e ele tem muito medo de sentir dor, às vezes ele se paralisa por conta disso também. Dessa questão de, mas vai doer, mas mamãe vai doer. Tomar vacina e no dentista, essas coisas, né? Mas vai doer. Sim, filho, vai doer. E eu não maqueio isso. Vai doer. Mas vai passar.
E tá tudo bem. Por quê? Porque a gente vai sentir dor. A gente vai sentir dor, a gente vai passar. Então, se a gente for passando por esses medos, né? Medo da pobreza, a gente vai ter fases difíceis na vida. A gente vai. Vai ter fases mais complexas na vida. E essa pobreza, pense em qualquer escassez que possa surgir na sua vida. Medo da velhice. A gente vai envelhecer. Ponto. A gente pode proporcionar uma velhice melhor na nossa vida, né? O que a gente quer daqui 10, 20 anos, se a gente continuar aqui? Como a gente quer viver? E daí, se você parar de ficar com medo da velhice, você vai agir perante a velhice mais saudável, né? Medo da crítica. Aqui a gente tem um exemplo clássico, vocês, né? Todos são muito bons e tem essa visão de que envelhecer bem é o melhor envelhecer que tem, né? E que bom que a gente envelhece, né? Senão a gente não estaria mais aqui. Medo da crítica. A gente vai ser criticado por qualquer coisa que a gente fizer. Porque se a gente fizer perante a nossa própria identidade, isso vai chocar quem ainda não está com maturidade para ver a diferença nos outros. E você vai receber críticas. E isso não pode te paralisar de fazer os seus movimentos, né? Então, saber que você vai receber crítica já é um método de encarar esse medo. Eu vou receber crítica, tá tudo bem. As pessoas não têm que gostar. Jesus Cristo recebeu crítica, gente. Se nem ele conseguiu convencer todo mundo, não é isso? Quem somos nós? Medo de perder o amor de alguém. Esse aqui é difícil. Esse aqui é um desapego muito grande. Esse aqui, eu vou dizer para vocês, eu ainda não consegui. Eu consigo me amar, além das outras pessoas que eu também amo. Isso já é um passo. Mas medo de perder o amor de alguém ainda é uma necessidade na minha vida. Eu ainda não aprendi. Se alguém já aprendeu, pode trazer pra gente. Mas saber que as pessoas também são finitas, que elas também vão ter o lugar, né, ter o período nessa vida, esse medo, a gente precisa diminuir isso na gente para a gente também não paralisar, né? Mas esse aqui, medo da doença. Ter medo é travar perante aquilo. É o que eu imagino do medo. Medo da doença, você vai adoecer. É a mesma questão, você vai adoecer. O que você vai fazer para melhorar se você adoecer? Então, ter uma vida saudável também vai fazer o seu processo de cura melhor. Os seus tratamentos que forem precisos ser melhor. Então, você vai adoecer. De alguma coisa você vai. Então, vamos melhorar a saúde para adoecer e se curar rápido, né? Ou ter um melhor tratamento. E o medo da morte. A gente vai morrer. Se a gente ficar com esse medo, a gente não faz nada. Claro que a gente não vai ser, né, sair pulando de prédio aí, que também a gente não vai ser o super-herói da vida, mas a gente vai morrer. E a gente não sabe como. E tem morte para tudo quanto é tipo de situação. A gente já viu todo tipo de morte na vida. E esse medo da morte faz a gente se travar, né? Entrar dentro da caverna. E faz o nosso cérebro, esse é o medo é o que mais abala o nosso cérebro, né? Faz o nosso cérebro ir para o automatismo para não fazer você ir para nenhum lugar de risco. Tudo que é risco para ele te bloqueia com esse medo da morte. Então, diminuir esse medo é importante para a gente aceitar riscos.
Para a gente triunfar, a gente precisa aceitar riscos. Aí a gente faz uma gestão de risco. E é isso que eu queria trazer para a gente hoje. Essa categoria de medos limita, né? Faz um contorno ali do que a gente precisa cuidar nos nossos pensamentos. Esses medos que vêm são só desses que a gente precisa cuidar. Olha que beleza! São só 7. São só 7 medos que a gente precisa cuidar. Não é mais fácil? São só 7 que a gente precisa observar o que está travando a gente para triunfar. Olha que beleza! Para confiar em nós mesmos. Bora lá meditar? Ai, faz o movimento que seu corpo está pedindo. Solta todo o ar. Inspira. Parou de gravar, Aline? Eu vou parar depois da respiração. Ah, desculpa. Imagina. Que bom que você lembrou. Solta todo o ar. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. A última vez. Inspira. Segura. Expira. Segura. Aproveite o fluxo natural da sua respiração. Vamos meditar por 15 minutos.